Graças a Paz, amados. Estamos iniciando mais uma meditação sobre capoeira gospel. Sou o pastor Gilson de Souza, sou o contramestre de capoeira e eu queria falar hoje sobre o chamado. Queria dar o tema hoje dessa mensagem de chamado. Você que joga capoeira ainda, mas que hoje se entregou a Jesus e se converteu e ainda tem essa vontade de jogar capoeira. Você que hoje está numa igreja e que está orando ao Senhor pedindo confirmação desse ministério, desse trabalho de usar capoeira em prol do Evangelho de Cristo. Eu queria colocar alguns textos bíblicos aqui para que nós possamos entender o que é o chamado. O chamado, segundo Lucas, capítulo 9, versículo 62, diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto de entrar no reino dos céus. O chamado implica em começar a trabalhar e não olhar mais para trás. Em Hebreus 10, 38 diz que o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não se compraz dele. E continuando diz, nós não somos daqueles que retrocedem, porque aqueles que retrocedem para a perdição. E em Filipenses 3, capítulo 3, versículo 13 e 14, o apóstolo Paulo diz, não que eu já tenha alcançado alguma coisa, mas uma coisa eu faço, esqueço das coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo. Quem tem um chamado, ele precisa colocar como alvo Cristo. Ele precisa deixar para trás tudo aquilo que impede ele hoje de viver Cristo, de andar com Cristo e de pregar a palavra de Deus. Quem tem um chamado, morre para si mesmo. O apóstolo Paulo diz, hoje não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo hoje, eu vivo na fé, pelo amor do Filho de Deus, ao qual morreu e se entregou por mim. Amados, dificilmente nós vamos encontrar na Bíblia pessoas que foram usadas por Deus da noite para o dia ou de uma hora para outra. Todos os grandes homens de Deus, eles passaram por um processo. Todos aqueles que têm um chamado, eles precisam passar por um processo. Existe algo chamado Kairos, tempo de Deus. E eu queria colocar alguns personagens aqui que tiveram esse chamado e que também passaram pelo Kairos de Deus. E esse Kairos, esse tempo de Deus, muitas das vezes é um preparo nas nossas vidas. É o despertar de Deus, é o direcionamento de Deus, é Deus adaptando, é Deus colocando a gente no eixo e no centro da vontade dele. E temos aqui o exemplo de Moisés. Moisés passou aproximadamente 40 anos, depois que ele matou aquele egípcio, ele fugiu, ele passou 40 anos no deserto, até Deus mandar ele de novo para o Egito para libertar o seu povo. Moisés passou 40 anos ali, tendo experiência, Deus falando com ele, você vai voltar lá, você vai apresentar a Faraó dizendo que o grande eu sou te mandou. Temos também exemplo de apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 2, diz que depois de 14 anos, apóstolo Paulo volta para Jerusalém. E temos também o grande exemplo de Yeshua, de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que depois dos 30 anos, ele inicia o seu ministério. Ou seja, nós precisamos passar por um tempo de preparo. Nós precisamos ser moldados por Deus. A palavra de Deus diz que assim como o barro na mão do oleiro, assim devemos ser nós diante das mãos do Senhor. Amém? Dentro desse chamado, haverá algumas situações, e eu queria falar de algumas barreiras que nós iremos enfrentar para esse chamado, principalmente nós capoeiristas, ao qual eu estou falando diretamente. A primeira barreira que nós iremos encontrar é nós mesmos. Todo aquele que tem um grande chamado de Deus, e aqui eu quero ampliar esse chamado para qualquer área, qualquer ministério, nós enfrentamos uma situação que muitas das vezes nós não conseguimos entender. Quando somos chamados para fazer algo diante do Senhor, nós queremos fazer da nossa própria maneira.
Nós queremos que nossos líderes e nossos pastores venham nos apoiar. Nós queremos que Deus venha nos apoiar, porque queremos fazer da nossa maneira. Entendemos que a nossa maneira é a maneira certa, do jeito que eu quero fazer e é do jeito que tem que ser. Em 1 Crônicas, capítulo 13, acontece uma situação que nós podemos aprender com isso. Davi, ele consulta os capitães, ele consulta os príncipes, ele consulta os sacerdotes para trazer a arca da aliança de novo para o meio do povo de Deus. E o que acontece é que eles vão, e quando eles estão voltando a arca no carrinho de boi, tropeça e um homem chamado Uzá vai segurar a arca e Deus tira a vida dele. Depois daí Davi vai consultar a Deus e Deus fala para Davi: Davi, só quem pode levar a arca são os levitas. Amados, nós precisamos consultar Deus. Davi, ele quis trazer a arca de qualquer jeito. O povo inimigo levou a arca no carro de boi. Davi trouxe a arca no carro de boi, do jeito que o povo que não conhecia Deus conduziu a presença de Deus, o homem que conhecia Deus trouxe da mesma maneira. E a palavra de Deus diz em Jeremias 48:10: ai daquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Nós precisamos nos preparar, nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos ter esse direcionamento de Deus, nós precisamos ser revestidos do Espírito Santo de Deus. Sem preparo, sem o Espírito Santo de Deus, sem o direcionamento de Deus, não tem combate. Você, capoeirista de Cristo, você precisa ter o direcionamento de Deus. Você não pode mais usar a capoeira como você usava no mundo, porque o mundo levou a arca de Deus no carrinho de boi. E Davi, um homem de Deus, também trouxe a arca no carrinho de boi. Ele consultou a homens, não consultou a Deus. A outra barreira que nós iremos enfrentar é o diabo. A palavra de Deus diz em 1 Pedro 5:8: vigiai, porque o diabo, vosso adversário, vosso inimigo, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, procurando alguém para tragar. Se você não vigiar, nós iremos passar por um processo onde o inimigo vai usar a própria capoeira dentro da igreja para desviar muitos. E mais uma vez aqui eu quero alertar: cuidado, você, pastor, que está colocando pessoas recém-convertidas dentro da sua igreja para dar aula de capoeira. Cuidado, pastores que estão contratando capoeiristas do mundo para dar aula dentro da sua igreja, estão entregando as suas ovelhas na mão de um lobo. Tem que haver um preparo, tem que haver uma conversão. Quem tem chamada precisa se preparar, precisa se empenhar, precisa buscar a Deus, precisa investir no seu chamado. Apóstolo Paulo, ele andou o planeta pregando a palavra de Deus. Apóstolo Paulo, ele investiu no chamado dele. Apóstolo Paulo era fabricante de tenda, ele fazia a tenda, vendia tenda, e com esse dinheiro ele patrocinava o seu chamado, ele patrocinava as suas viagens. Paulo era um homem que investia no seu chamado, e por amor ao Evangelho e por amor a Cristo, ele ia a qualquer canto. Nós precisamos entender isso. A outra barreira que há de vir para quem tem chamado são da própria casa. O próprio Jesus disse que assim será, que os inimigos do homem serão da própria casa: pai, mãe, filho, filha, irmã. Você se lembra de Davi, quando foi enfrentar o gigante Golias? A Bíblia diz que os seus irmãos chegam com ele e falam: o que é que tu quer aqui? Tu veio para cá para se exibir? Há barreiras. Quando o Senhor coloca um chamado na vida de José, ao qual ele diz: eu tive um sonho, o sol e a lua, as estrelas irão se prostrar diante de mim. E seus irmãos ficam chateados, sua família fica chateada com ele, ao ponto de vender, o próprio irmão vende ele. Nós precisamos entender que as lutas vão vir, mas eu quero dizer para você que tudo isso é preciso. Quem tem o chamado vai passar por isso.
E eu estou dizendo que vai passar. Você vai enfrentar e vai passar. É preciso. Isso vai amadurecer você. Isso vai trazer fortaleza para a sua fé. Isso vai te trazer experiência. Não vai ser para te derrubar. Quem tem chamado é preciso passar por essas experiências. Experiência com Deus. É preciso passar pelo Kairos de Deus, o tempo de Deus. Haverá um tempo em que o Senhor há de te colocar em posições. Haverá tempo, chegará esse tempo, mas você precisa passar por experiência. Não tente pular etapa, não pule etapa diante do seu chamado. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 19. Fala do chamado de um grande homem de Deus. E olha o que diz: partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi diante dele. E ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, então te seguirei. Elias respondeu: vai e volta, pois já sabe o que eu fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de boi e imolou, e com os aparelhos de bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu Elias e o serviu. Amados, esse é um grande exemplo de quem tem um chamado. Apóstolo Paulo diz: uma coisa eu faço, esqueço das coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo. Eliseu estava tomando conta de seus bois, e quando Elias chega com ele e passa a capa, ele já sabia o que iria acontecer com ele. Deus estava chamando ele para o ministério. Elias estava ungindo ele para o ministério. E a Bíblia diz que ele foi lá, destruiu os aparelhos, cortou e matou os bois e deu ao povo. Ele se desfez. Amado, por que será que Eliseu se desfez de tudo aquilo que ele tinha? Penso eu que quando ele teve esse chamado, quando Elias passou a capa sobre ele, ele disse: eu preciso me desfazer de tudo aquilo que pode me atrapalhar de seguir o meu Deus, de fazer a vontade de meu Deus. E ele foi lá e destruiu tudo. Elias poderia passar por uma situação ou por uma crise emocional e achar que quando ele fosse enfrentar as guerras diante do povo inimigo, pelas profecias, de maneira que ele seria usado, ele poderia voltar e dizer: não, eu tenho tudo lá guardado, eu tenho boi, eu tenho trabalho, eu tenho maquinário, eu vou voltar. Capoeirista de Cristo, preste atenção no que a palavra de Deus está nos ensinando. O que você ainda faz com o grupo do mundo? O que você ainda faz com trabalhos seculares? Se desfaça desse laço. Não, pastor, é porque eu estou lá porque é para pregar. Todos os grupos que eu conheço seculares do mundo, onde tem capoeirista cristão, eu ainda não ouvi, amado, desculpa a expressão, eu ainda não ouvi que esses grupos são hoje convertidos por alguém que estava na igreja e estava lá pagando preço, orando, pregando para eles. Você quer pregar a palavra de Deus? Leve o trabalho para Jesus, leve o trabalho para o Senhor. E aí, quando você for nessas rodas de cabelo do mundo, você vai pregar a palavra de Deus. Você vai impor suas mãos ali com identidade cristã, com o seu trabalho cristão, e vai pregar a palavra de Deus. Quem tem chamado, esquece das coisas que para trás ficam. Em 2 Coríntios 5,17 diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo.
Para mim, sinceramente, alguns usam de argumento. É porque eu sou do grupo que é conhecido no mundo todo. É porque se eu deixar esse grupo, Deus conhece o teu argumento. E Deus conhece o teu coração também. Em Jeremias diz que eu, Senhor, eu esquadrinho o coração. Eu conheço o pensamento do homem. Isso para dar a ele, segundo o seu pensar, segundo o seu proceder. Cuidado que você pode estar no laço. Faça como Eliseu. Faça como o apóstolo Paulo. Tudo aquilo que eu tinha de importância na minha vida, todo o conhecimento, para mim virou esterco em comparação àquilo que o Senhor tem me oferecido. Quem tem o chamado, abre mão. Quem tem o chamado, corre para o alvo. Eu queria contar um pequeno testemunho. Participando de um congresso nacional dos capelistas de Cristo, um mestre do estado de São Paulo, ele contou o testemunho dele. Eu achei tremendo, eu quero contar. Ele disse que ele há anos na igreja, continuando levando trabalho secular, não queria largar porque era ali o sustento dele, era ali que ele dava aula, era o que ele gostava de fazer, mas na capoeira ele era uma coisa e na igreja ele era outra. Até que uma vez ele chegou na academia dele, chegou cedo, arrumou lá, arrumou os instrumentos, preparou tudo. E passou meia hora do horário de início do treino, não chegou ninguém. Passou 40 minutos e não chega ninguém. Passa uma hora e não chega ninguém. Até que ele senta no banco, fica ali pensando, esperando alguém chegar e cai no sono. Ele dorme. No momento que ele dormiu, ele teve um sonho. E o sonho, ou a visão que ele teve, era Deus dizendo para ele: eu quero o teu Isaac. Me dá o teu Isaac. Me dá o teu Isaac, porque eu quero que tu me dê o teu Isaac. E ele acordou com aquilo, ouvindo essa voz. E quando ele ouviu essa voz, ele levantou e ficou pensando e lembrou da voz dizendo: me dá o teu Isaac. Eu quero o que tem mais de importante na tua vida. E aquela voz ficou na mente dele, no coração dele. E ele olhou para o céu e disse: Deus, eu vou te dar o meu Isaac. Pegou o berimbau, saiu quebrando. O que tinha na academia dele, ele saiu quebrando: troféu, diploma, berimbau. Ele se desfez do Isaac dele e disse: Deus, está aí. O que eu amava, a capoeira que eu amava, agora não é mais minha. É tua, eu te entrego. Que o Senhor primeiramente venha habitar na minha vida. Passando alguns dias, Deus chega com esse capoeirista e fala: hoje eu te devolvo o Isaac, porque vejo que realmente tu me amas. Amados, você precisa abrir mão do teu Isaac. Você precisa abrir mão de um mestre que está numa aliança, de um mestre mundano, cantando músicas do mundo. E o impressionante é que são pessoas que têm chamado, que hoje já estão na igreja com cargos, são presbíteros, são diáconos, são pastores, e que ainda cantam músicas seculares, tocam músicas seculares, apoiam eventos de capoeira no mundo. Quem tem o chamado não negocia. Quem tem o chamado morre, mas não abre mão do chamado. Porque quem tem chamado não pode tirar a mão do arado e olhar para trás. A palavra de Deus diz no livro de João que se uma semente cair em terra e não morrer, ela fica só. Mas se ela cair em terra e morrer, ela produz muitos frutos. Pare de negociar com Deus. Deus deu chamado na tua vida, mas enquanto você viver negociando, Deus não vai derramar vinho novo, porque Deus não derrama vinho novo em odres velhos. Não se costura pano novo em pano velho. Entenda isso. Deus não pode encher aquilo que já está cheio.
Você está cheio de si, cheio dos seus conceitos. Não, eu vou fazer a capela assim. É porque Deus sabe o meu coração. Para com isso. Quem tem um chamado, esvazia o coração. Quem tem um chamado, diz que nem Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito reto, de forma inabalável. Nós precisamos entender que quem tem o chamado não pode negociar. Não negocie o seu chamado. Se prepare. Não deixe que essas barreiras venham derrubar você. Que as barreiras é você mesmo. Só quem pode pedir o chamado de Deus na sua vida é você mesmo. Não é ninguém, não é o mundo, não é o diabo, é você mesmo. Segunda barreira dentro desse chamado é o diabo. Ele vai tentar te derrubar. Vigie. Vigie nas suas palavras. Vigie nas suas atitudes. Viva os princípios de Deus. Feche a legalidade na sua casa, no seu casamento. Você precisa estar apto a pregar o Evangelho. Você precisa estar apto a levantar suas mãos e impor suas mãos sobre os seus alunos, sobre os seus discípulos. Quem tem o chamado se separa, se santifica. Quem tem o preparo, quem tem o chamado, não olha para trás, porque se prepara e procura estar apto, procura se santificar. Quando Elias vai embora, ele chega com Eliseu e diz: pede-me o que queres que eu te faça, antes que o meu Senhor me leve numa carruagem de fogo. E Eliseu chega com ele e fala: eu quero unção dobrada da tua parte. Unção dobrada. Você quer unção dobrada? Abra mão daquilo que te atrapalha. Abra mão daquilo que te impede de prosseguir para o alvo, como o apóstolo Paulo diz: esqueça das coisas que para trás ficam e prossiga para o alvo. Quem tem chamado não negocia. Quem tem o chamado morre por esse chamado. E quem tem o chamado, muitas das vezes, não é compreendido por muitos. Porque quem tem o chamado, Deus direciona, Deus dá entendimento, Deus coloca ele no centro da sua vontade. Amados, que você possa meditar nessa mensagem, que você possa se preparar para o chamado na tua vida. A grande pergunta é: quem tem o chamado é usado de qualquer maneira? Ou quem tem chamado precisa se preparar e buscar viver esse chamado? Há uma expressão que muita gente usa: quem tem chamado não morre. Amados, abre a palavra de Deus no livro de Hebreus capítulo 11. Você vai ouvir falar dos heróis da fé ali. E algumas expressões de alguns versículos todos eles morreram tendo o chamado, mas sem alcançar a promessa. Essa é a expressão. Quem tem chamado não morre se estiver no centro da vontade de Deus. Se você estiver no centro da vontade de Deus, não tem quem te toque. Mas se você tem chamado e continua negociando com as coisas de Deus, cuidado. Porque o diabo, ele não arromba a porta como muita gente pensa, não. O diabo, ele também age por princípios. Por princípios. O diabo, ele sabe de princípios. E se há legalidade na tua vida, isso é um princípio para ele entrar na tua vida, sem que ele venha pedir de ti autorização ou qualquer coisa assim. Se prepare, feche as brechas. Quem tem chamado não negocia. Se prepare no seu ministério. Você que toca birimbau, você que toca na igreja, você que prega na igreja, você que é diácono, você que é presbítero, principalmente quem é presbítero, cuidado com as coisas espirituais. A palavra de Deus diz que aquele que está alegre cante louvor, diz Tiago,
Mas se está enfermo, leve aos presbíteros da igreja, porque eles com óleo vão orar nos enfermos, e se tiver cometido pecado, o Senhor perdoará, e se tiver enfermo, o Senhor curará. Você, capoeirista que tem chamado, viva aonde você for a luz do Evangelho de Cristo. Existe uma expressão que estão usando muito por aí: capoeira é capoeira, igreja é igreja. É uma expressão sem conceito bíblico, sem respaldo bíblico. Ao contrário de que muita gente pensa que eu sou capoeirista, mas na igreja eu sou crente, está negando Jesus. Jesus chega com Pedro: Pedro, hoje mesmo tu vai me negar. Aí as pessoas chegam com Pedro e falam: tu é um dele. Não, eu não. Tu parece com ele. Eu não, você está enganado. É assim, tu andava com ele, teu jeito de falar é igual a eles. Não, e o galo canta. Por quê? Porque Pedro não quis ser Pedro diante do povo. Ele só era Pedro diante de Jesus. Está na hora de você, capoeirista de Cristo que tem chamado, se colocar em posição. Tire os argumentos da sua vida. Se coloque diante do Senhor e faça como Isaías: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Podemos usar a capoeira 100% para o louvor e adoração